Então vamos analisar aqui a Via, antiga Via Varejo. Vamos ver aqui nesse vídeo como é que a empresa ganha dinheiro, ou seja, vamos passar por todas as fontes de receita dela. O resultado mais recente que a gente tem aqui é o do primeiro trimestre de 2022, mas estamos em julho, então já saiu do segundo trimestre. Mas o que eu deixo bem claro aqui é que o foco do vídeo é uma análise histórica da empresa, passando pela receita líquida, lucro líquido, fluxo de caixa, constância dele e a dívida da empresa. E no final do vídeo eu vou trazer também um checklist de considerações sobre a Via, então fica até o final. Mas antes de iniciar aqui é bom que eu deixe bem claro que o mérito macroeconômico, câmbio e taxa de juros, recessão, não vão ser o foco do vídeo, sendo simplesmente o histórico de resultados da empresa, seus fundamentos. E se tem uma coisa que eu não posso deixar de falar é, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, porque isso me dá força para continuar sempre trazendo vídeos novos toda semana. Como é de costume, eu tenho que deixar bem claro que meu objetivo aqui é fornecer conteúdo de maneira gratuita e educacional sobre os investimentos. Em outras palavras, isso em hipótese alguma é uma recomendação de compra ou venda de ativo. Então bora para análise. O nome da empresa é Via, o código de negociação dela é o VIA3, fundação foi mais ou menos em 2010, o IPO dela foi em 2013, o setor de atuação é o consumo cíclico, subsetor comércio. O segmento de listagem dela é o novo mercado, ou seja, o nível mais alto de governança corporativa. Hoje ela tem um bom free float de 98,66%, 100% de tag along e atualmente o valor de mercado dela está em 4,2 bilhões, isso em julho de 2022, ou seja, ela ainda é considerada uma small cap, ou seja, uma empresa de baixa capitalização de mercado. E o que a empresa faz e como é que ela ganha dinheiro? A principal atividade da Via é a comercialização em lojas físicas, e-commerce e ferramentas digitais. E ela comercializa preponderantemente eletrodomésticos, eletroeletrônicos, telefonia, eletroportáteis, móveis, entre outros produtos subsidiários. Em relação aos serviços financeiros, eles têm o financiamento ao consumidor através de um crediário ou cartões como o Ponto, o antigo Ponto Frio e Casas Bahia. E também tem serviços de seguro, garantia estendida daquele determinado produto, como seguro contra perda, roubo, furto e serviços de instalação dos próprios equipamentos comercializados. No ano de 2021 eles fecharam o ano com 56% da receita vindo das mercadorias e serviços de lojas físicas e só 44% vindo de serviços online. Então a gente pode ver aqui que a receita da Via vem migrando cada vez mais para o online, o que é muito bom. E se a gente pegar um mini histórico de 2019 e 2021, a gente vê a representatividade da receita física. Primeiro 2019 80 e poucos por cento, 2020 62%, 2021 56% e o online vai tomando conta. Em relação à participação em outras empresas, a Via controla as marcas como Casas Bahia, Ponto, Antigo Ponto Frio, a Extra, a Bartira e outras empresas que foram sendo adquiridas, foram sendo incorporadas a ela. O segmento do varejo, de um modo geral, é um segmento com margens muito apertadas, muito baixas, e você vai ver eu falando bastante sobre isso ao longo desse vídeo, porque um fato histórico, se a gente pegar a Magazine Luiza, se a gente pegar as Americanas, se a gente pegar a Via e outras empresas desse segmento, no longo prazo, elas têm sim esse problema de consistência de geração de caixa. E a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a receita líquida. Vamos para a primeira parte. E se você está vendo pela primeira vez, a receita líquida fica no demonstrativo de resultados da empresa. E nela vão estar todas as vendas que a empresa faz dos produtos e serviços, mesmo que eles tenham sido realizados a prazo ou à vista, com os descontos concedidos e dos impostos indiretos. Os impostos eu vou deixar aqui embaixo para você ver qual que é. E em termos de receita líquida é crescente, tendo em vista o recorde que teve em 2021 de 30,899 bilhões. Mas agora eu vou te falar a realidade, é que a receita líquida sozinha não quer dizer muita coisa não. Então vamos para a próxima parte, que é o lucro líquido. O lucro líquido vem depois de todas as despesas, depois de todos os impostos que são deduzidos da receita líquida que a gente acabou de ver. E nisso perceba que aqui a gente já tem uma inconsistência no lucro líquido. Apesar dele ter fechado 2021 com um recorde de receita, olha só como é que ele fechou aqui com 297 milhões negativo na parte de lucro líquido. E olha ali em 2010, 2016, 2018, 2019, todos esses anos tiveram prejuízo também. Por isso que tem que ficar esperto quando a Receita vai lá e divulga e fala assim, ó, recorde de receita e o caramba, e vai e comemora, e a sardinhada que não olha os outros indicadores comemora também. Só que quando você olha só para a Receita, você acha maravilhoso.
Só que quando você pega o lucro líquido já é outra coisa. Mas vamos continuar aqui que se tem uma coisa ruim, nada impede dela piorar mais um pouco. O próximo ponto que a gente tem aqui é o fluxo de caixa operacional, ou se você preferir, FCO. Nessa parte a gente tem efetivamente o resultado do que entrou e do que saiu financeiramente na empresa. Mas a gente tem que levar em consideração as movimentações diárias da empresa nessa parte. Então a gente tem efetivamente o que entrou e o que saiu no caixa da empresa. E aí, sabe aquelas vendas a prazo que eu falei que foram contabilizadas na receita da empresa? Então, aqui conta o que foi recebido, o que o devedor já pagou para a empresa, o que entrou no caixa da empresa. E é algo também não muito bom se a gente analisar essa inconsistência de geração de caixa da Via, como os prejuízos que aconteceram no ano de 2010, 2011, 2016, 17, 19, 20 e por aí foi indo. Não sei você, mas se eu vou ser sócio de uma empresa, eu quero que a empresa tenha geração constante de caixa. Existe um histórico gigantesco dessa empresa, na verdade, mas eu decidi pegar desde 2010 e trazer aqui. Mas, claro, tem muita gente que pode vir falando que tem anos anteriores, mas eu quis trazer a partir daqui porque senão os gráficos iriam ficar muito pequenininhos e ia ficar difícil visualização. E aqui já dá pra gente ter uma boa janela de tempo para ser analisada. Vamos para a relação de dívida da empresa. O endividamento da Via fechou em 2021 com 9,4 bilhões, isso mesmo, e fechou um caixa livre dela de 1,7 bilhões. Então, de dívida líquida, em 2021 ela fechou em 8,1 bilhões, e a relação de dívida líquida por EBITDA fechou em 11,8. E essa relação de dívida líquida e EBITDA basicamente representa quantos anos a empresa levaria para pagar sua dívida líquida, considerando o EBITDA atual e constante. Coisa que é difícil de acontecer nesse setor, né? Mas tá. Sinceramente, está muito alto. Dependendo do setor da empresa, é aceitável uns 3,5 ou 4, no muito estourando, mas nesse patamar de 11,8 que tá a Via, tá fora de cogitação. E antes de pular para as considerações finais, já deixa seu like e se inscreva no canal para continuar me incentivando a trazer vídeos novos desse jeito. Então vamos para as considerações finais. A empresa vem passando por um processo de digitalização e modernização, mas é um setor naturalmente com margens mais apertadas e de uma concorrência ferrada. A concorrência é muito foda, porque para a empresa se destacar nesse setor, ela tem que ter um diferencial muito bom, porque no mais é com base no preço e produto. Se você quer ir lá e comprar um notebook, você vai entrar no site da Casas Bahia, do Extra, da Americanas, da Magazine Luiza, e tudo quanto for empresa aí, só que você vai entrar simplesmente, você vai escolher o que tiver o menor preço, maior qualidade e que for entregar mais rápido, que for melhor para sua comodidade. Então a concorrência desse setor é muito alta mesmo. E para finalizar o checklist final aqui, primeiro ponto, governança corporativa, ela tem listagem no novo mercado, ou seja, nível mais alto de governança, mais transparência e tal. Mas uma coisa que me incomoda muito nessa empresa é o fato dos administradores terem uma remuneração altíssima. Muito alta mesmo se a gente pegar em relação a outras empresas com lucros maiores do que a própria Via. E o foda é que a cada ano que passa, os administradores só vão aumentando cada vez mais sua remuneração, mas a empresa mesmo, a cada ano que passa, está mais inconstante, dando mais prejuízo, então isso é um fato que me incomoda muito. Outro ponto é a lucratividade. O ROI da empresa não é dos melhores, e mesmo que em 2020 ela tenha conseguido fechar com um ROI de 17%, porque acelerou o processo de digitalização da empresa, e ela conseguiu reduzir alguns custos no ano. Só que ainda assim o fechamento de 2021 deu negativo, ou seja, prejuízo, e até o momento acumulado de 2022, até a saída dos resultados do primeiro trimestre, também está com ROI negativo. E mesmo a pandemia tendo acelerado a migração dos canais digitais, e mesmo a Via tendo recorde de receita, nesse meio tempo a empresa não conseguiu manter o crescimento. E a realidade é que isso nem sempre está ligado à empresa. Claro que está ligado à empresa, mas está muito mais ligado ao setor do que à empresa. O setor é altamente competitivo, então isso dificulta muito o crescimento da empresa. O próximo ponto é a geração de caixa. A geração de caixa da Via é inconstante, com muito altos e baixos, mais baixos do que altos, para falar a verdade. Isso, para mim, é um ponto bem negativo. E o último ponto aqui do checklist é o endividamento. O endividamento dela é bem alto para uma empresa, sobretudo no que se refere a uma empresa do segmento de varejo, de margens já muito apertadas. E na minha opinião não é uma empresa que eu investiria,
E pior do que isso, nem é tanto pela empresa, como eu disse anteriormente, mas pelo setor. A margem natural de concorrência já é muito alta. E se eu puder evitar um setor assim, sim, eu evito na minha carteira. E se você gosta dessas análises mais objetivas, mais direto ao ponto, já deixa seu like, já se inscreve no canal e manda aqui nos comentários se tem alguma empresa que você quer que eu analise e traga um histórico dela, igual eu fiz da Via Varejo e algumas outras aqui do canal. Um forte abraço e até mais!